Mesmo sob o sol da manhã, a sombra da dúvida se instalava em meu peito. Eu lembro claramente da sensação ao ver Júlia se aproximar. Sentamos à mesa de sempre naquele café que era quase um santuário para nós duas. Nosso ponto seguro em meio à tempestade que o mundo lá fora sempre parecia ser. Apesar do cheiro reconfortante de café fresco e brioches, havia algo que não combinava com a aura acolhedora do lugar. O semblante distante de Júlia. Ela sorriu para mim, mas seus olhos estavam em outro lugar, como se guardassem segredos que não se atreviam a partilhar. Conversamos como sempre, mas havia um subtexto, uma tensão velada em cada palavra trocada. Eu tentava ignorar, tentando me convencer de que talvez fosse apenas meu coração ansioso à procura de problemas onde não havia. Em um momento, enquanto ela mecânica mexia o café, Júlia fez um comentário inesperado. Falávamos sobre relacionamentos, um tema comum para nós, quando ela mencionou que todos têm segredos que guardam em um casamento. Palavras simples que, na boca dela, soaram como um trovão. Olhei para ela, procurando qualquer pista no rosto que pudesse explicar o que ela realmente queria dizer. Mas Júlia era uma parede de enigmas. Seu sorriso permanecia inalterado, enquanto metade da xícara de café já esfriava em suas mãos. Não consegui deixar de me perguntar se aquilo era uma pista, um grito silencioso pedindo ajuda, ou apenas um jogo para ver até onde minha curiosidade me levaria. Ou talvez apenas um reflexo do silêncio ensurdecedor de seus pensamentos. Alguns dias depois, me deparei com outra coisa que não fazia sentido. Visitando o apartamento de Júlia, um espaço que conhecia tão bem quanto meu próprio lar, senti a presença de um elemento estranho ao nosso mundo compartilhado. Um perfume masculino forte e inconfundível pairava no ar, impregnando cada canto com sua presença assertiva. Fiquei ali, parada na entrada de sua sala, incapaz de avançar ou mesmo recuar, enquanto o aroma me envolvia com perguntas não respondidas. Júlia sempre foi uma mulher de enigmas, mas saber que ela estava solteira por escolha própria me deixou em um impasse. Quem então deixara aquele rastro num lugar que eu sabia ser apenas dela? O perfume não era apenas um detalhe curioso. Era uma bandeira vermelha tremulando vigorosamente em meio à calmaria que eu havia me forçado a acreditar existir. Aquele momento revelava-se em minha mente, uma cena que parecia insistir em ficar, em repetição. Parte de mim tremia de ansiedade. Outra parte não se conformava com a possibilidade de não saber. Uma leve brisa entrou pela janela aberta e tocou meu rosto, causando arrepios na espinha. Júlia estava me escondendo algo. Isso agora estava mais do que claro. A verdadeira questão era: o que exatamente ela estava escondendo de mim? Eu devia ter lido os sinais, porque as ausências dela, agora tão frequentes, eram alarmantes por si só. Júlia nunca foi de fugir sem deixar um vestígio, mas ultimamente, ela se transformara naquela ilusão que desaparece assim que você tenta tocá-la. Fazíamos planos, e minutos antes ela mandava uma mensagem rápida, desculpando-se por algo inadiável. Eu podia sentir um incômodo crescendo dentro de mim, uma espécie de massa disforme à espreita que se recusava a tomar forma ou explodir. Havia também os olhares que trocávamos, ou a falta deles. Júlia parecia evitar me encarar diretamente, como se desviasse de uma verdade que pudesse ser lida através de seus olhos. Mas, mais do que isso, havia uma espécie de nervosismo que não lhe era natural, e nos raros momentos em que nossos olhares se cruzavam, ela desviava, com pressa, mas com uma chama inquieta que dizia muito mais do que palavras poderiam dizer. Foi num final de tarde, quando ela entrou no meu apartamento numa tempestade de emoções que tudo realmente mudou. Seu rosto estava ruborizado, e suas respirações vinham rápidas e curtas. Ela começou a falar, cada palavra saindo mais como um disparo do que uma conversa. Júlia disse que suspeitava de estar sendo traída pelo marido. Algo que me chocou, já que, até onde eu sabia, seu casamento era uma fortaleza impenetrável, um exemplo que todos nós admirávamos. Mas havia algo no jeito que ela falava,
uma ponta de raiva misturada com o tipo de medo que só vem de segredos guardados por tempo demais. Uma confissão arranhando a superfície que me fez sentir uma pontada no peito. Ela estava escondendo algo. Apenas não sabia o quê. Contudo, a revelação urgente de Júlia serviu de cortina de fumaça. E eu, desconcertada, não pude adivinhar suas verdadeiras intenções. Quando o inesperado aconteceu, nada poderia me preparar para o cenário que se desenrolou diante dos meus olhos. Eu havia ido ao escritório do meu marido naquela noite, algo que raramente fazia. E lá estava ela. Júlia, num canto, sua mão entrelaçada à de Luiz. O colega de trabalho do meu marido. Poderia jurar que meu coração parou por alguns instantes. O mundo ao meu redor desfocou, e só a imagem deles permanecia cristalina, como se o universo estivesse me impondo a enxergar a verdade que eu relutava aceitar. A sala era pequena, as sombras abundantes tornando tudo mais nebuloso, exceto por eles dois, alheios ao meu olhar petrificado. Não houve palavras enquanto eu observava a cena com olhos dilatados pela descrença. Tentei engolir a realidade, mas ela se recusava a descer pela minha garganta. Nessa cena surreal, o que eu sabia sobre amizade, amor e lealdade estava sendo silenciosamente destruído. Mais tarde, naquela noite, encarei Júlia direto no coração de suas mentiras. Minha voz tremeu ao confrontá-la, não apenas pela traição dupla, mas pela quebra de tudo o que havíamos construído. Ela, afetada pela pressão do momento, finalmente começou a falar. As palavras eram hesitantes, crivadas de uma dor tão tangível que quase se podia tocá-la. O caso entre eles era um submundo de angústia e culpa, uma envolvência que não se resumia simplesmente a desejo ou insatisfação. Júlia desabou sob o peso das suas próprias escolhas, revelando camadas de si mesma que nunca imaginei. De repente, suas ausências, suas palavras não ditas e aquele perfume masculino no ar faziam um sentido cruel. Não era só uma traição. Era um ato de desespero de alguém que se perdia em meio às suas próprias inseguranças. E por medo demais de perdê-la, ela havia permitido que isso dominasse tudo. Cada palavra sua era uma nova fissura em mim, e enquanto ela falava, era como se sua confissão cavasse um buraco de dor cada vez mais fundo em meu ser. Eu estava ali, confrontada com a realidade que ela nunca quisera compartilhar, e me perguntando como seguir em frente a partir daquele instante, agora que tudo estava à mostra, agora que Júlia havia rasgado todas as cortinas de silêncio e sombras. Eu deveria ter seguido meu instinto desde o início, quando aquele desconforto me invadiu no café. Mas agora, enfrentar a realidade era inevitável. Todo o meu mundo parecia uma mentira habilmente tecida por aqueles que mais amava e confiava. A revelação do envolvimento de Júlia com Luiz foi como uma bofetada. Mas saber que havia mágoas e vinganças ocultas nas entrelinhas disso tudo era uma dor que perfurava ainda mais fundo. Eu precisava de respostas, não apenas para a traição de Júlia, mas para entender como aquilo se conectava ao meu próprio casamento. Eram duas traições que se entremeavam como um novelo de nós cegos e escuridão. Restava em mim apenas a determinação de colocar ordem nesse caos emocional que ameaçava despedaçar o pouco que ainda acreditava ser verdadeiro. Estava decidida a confrontar Luiz, e fui até o escritório de meu marido com um coração batendo rápido demais dentro do meu peito. Um tamborilar constante que ecoava nas paredes do silêncio de perguntas não feitas. Quando cheguei, o encarei nos olhos, buscando no fundo dos seus alguma centelha de arrependimento ou verdade. Sua expressão, no entanto, oscilou entre o choque e a vergonha, e em seu silêncio encontrei por onde começar a destrinchar a teia de mentiras. A verdade, quando finalmente desvendada, era um mosaico distorcido de dor e arrependimento. A história que Luiz contou era um eco das palavras de Júlia, mas com um detalhe perturbador. O caso deles não era apenas um encontro fortuito do acaso, mas sim uma trama friamente arquitetada por Júlia, impulsionada por ressentimentos que remontavam a tempos que eu julgava extintos.
Soube então que a relação entre Júlia e Luiz servia a um propósito sombrio: minar, destruir. E sim, machucar. De repente, tudo fez sentido na lógica distorcida de sua montagem. O perfume masculino, as ausências e os sorrisos velados se tornaram peças de um quebra-cabeça mórbido, desenhado para me atingir onde mais doía: minha confiança. Júlia. Nunca havia superado velhos ressentimentos por algo que eu jamais imaginaria ser significativo o bastante para justificar tanta dor. Foi uma amizade despedaçada por mágoas sutis e velhas inseguranças. A tragédia maior era que, em algum ponto da nossa história, Júlia começara a me ver não mais como amiga, mas como rival, como inimiga até. Me preparei mentalmente para o confronto que inevitavelmente viria. Organizar uma reunião com todos, os envolvidos, parecia ser a única forma de liberar o peso insuportável que agora carregava. Era uma tempestade emocional à beira de acontecer, e eu iria encarar isso de frente. Naquela reunião, cada rosto exposto era um espelho do tumulto interno que cada um de nós segurava. A tensão era quase palpável, enchendo o ar com sua carga pesada e insuportável. Falei primeiro, não como vítima, mas sim como alguém que desejava desesperadamente quebrar o ciclo de mentiras. Luiz admitiu sua parte num tom áspero e difícil, enquanto Júlia permanecia imóvel, suas emoções escondidas sob um manto de silêncio quebrado, apenas por suas respirações erráticas. Discutimos, gritamos, desenterramos verdades tão feias que riscavam o ar com a mesma facilidade com que a lâmina mais afiada o faria. Cada palavra parecia um corte, desferido sem piedade, mas necessário para sangrar a infecção da falsidade. Ao trazer à tona a trama de vingança, tudo tomou uma nova forma. Nada mais era só sobre traição, mas sim sobre libertação. Eu finalmente compreendi que aquela relação, antes intocável, tornara-se refém de ego, mágoas e do desejo de vingança que acorrentava Júlia. E enquanto as palavras de todos se entrelaçavam, algumas mais cortantes que outras, um novo tipo de silêncio se espreitava por entre nós. Um silêncio terrível e vazio, mas cheio de potencial para reconstrução. No fim, embora não houvesse soluções fáceis, havia um entendimento. Desmoronados pela verdade e exauridos pelo confronto, restou-nos apenas o eco de nossas respirações, a chuva do lado de fora criando um ritmo irregular que não encontrava sincronia com os batimentos ainda acelerados dos meus medos e esperanças. Eu estava cortada de peças do passado, mas paradoxalmente ainda me sentia inteira. A dor, essa não era um fim, mas um presságio de mudança. Decidi que não carregaria o peso da vingança alheia comigo. A escolha era minha. Permanecer na armadilha das aparências ou iniciar um caminho tortuoso rumo à verdade, mesmo que isso significasse andar sozinha por algum tempo. E naquela sala, repleta do caos de nosso encontro, finalmente enxerguei as linhas divisórias que a verdade desenhou. As relações poderiam nunca ser as mesmas, mas talvez, a partir das cinzas, algo novo poderia nascer. Eu estava lá, sozinho no olho da tempestade que irrompia antes silenciosa. Tantos anos, tantas histórias partilhadas com Júlia, despedaçadas, num desenrolar que claramente esfregava na minha cara que eu conhecia menos do que deveria sobre aqueles que eu mais amava. Encostada contra a parede do meu quarto, exausta das emoções que me assaltavam, me dei conta de uma coisa estranha. Havia um vazio, onde antes havia apenas raiva. A reunião tinha deixado cicatrizes em cada um de nós, marcas visíveis e invisíveis, cancelando ilusões passadas. Não podíamos negar o que tinha sido revelado. Júlia, sentada na sua dor quase tangível, finalmente admitiu sua paranoia e arrependimento, traços de um jogo que ela mesma instaurara, apenas para perceber que nunca controlou verdadeiramente as peças. Nosso casamento, o meu com David, estava num limiar incerto. Não era só sobre o que já tinha acontecido, mas sobre o que estava ainda por vir. Eu precisava decidir não apenas por mim, mas por nós.
A definição de família e confiança estavam agora retorcidas num espectro de verdade sem brilho, nosso elo pendendo em um fio tênue entre o fim e um recomeço desconhecido. Por tudo que passamos, por todas as lágrimas e acusações gritadas, eu entendia que não poderíamos voltar atrás. Mas isso não significava que nós devíamos parar. Tanto eu quanto David sabíamos que tentarmos reconstruir um alicerce sem mágoa era nossa única chance de sobrevivência. Ou talvez, nossa única forma de quebrar aqueles mesmos alicerces de aparência e sugar o vislumbre da real sinceridade, que antes nos fugia. Foi ao cobrar uma decisão de Júlia que a vi pela primeira vez balançar. Por quanto tempo um passado pode ditar quem nos tornamos? A pergunta dela ressoava em mim, como um eco de tudo o que seríamos forçados a admitir e, quem sabe, perdoar no futuro. Decidir afastar-me das mentiras criou um território novo, onde os antigos medos não mais governavam, onde espaço para clareza e cura realmente poderiam crescer. Eu insisti que faria isso de outra maneira, sempre à luz, sempre capacitada pela verdade. Confrontando Luiz e seu papel no caos, ele, com ombros curvados e olhos pesados, não teve escolha senão concordar em silenciar o ciclo de dor que ele ajudou a nutrir. Eu sabia que a confiança não se curava da noite para o dia e que os estilhaços levariam tempo para serem recolhidos, como alguém pisa cuidadosamente sobre espinhos espalhados no caminho. Mas, naquele fim de tarde, auxiliada por um mundo novo de possibilidades, fiz meu movimento, esquadrinhando meu caminho com passos hesitantes, mas firmes. Eu havia escolhido. Não viveria entre sombras e segredos, e ao fazer isso, deixava um recado, claro para Júlia, para todos os assistentes do meu momento revelador. Transparência é força, e ressurge cada vez mais firme, se lhe dermos espaço. Em meio a tantas perdas, a minha esperança é essa. Até que ponto um segredo justifica a destruição de tantas vidas? Então, ao voltar à luz do dia, deixo a pergunta pairando, como nuvem esperando resposta. Você, que segredo guardaria? Até o fim, sem observar o que ele toma de sua vida ao longo do caminho?